Nesse vídeo hoje, eu quero fazer umas confissões aqui. Se você já estiver gostando desse tema, deixa um likezinho, se inscreva no canal se você for novo por aqui. E é importante também que você ative o sininho para isso. E também a gente não pensa que esses erros podem ajudar, né? Pode ajudar alguém. E é com eles que a gente vai aprendendo, vai aprimorando e vai se tornando melhor no cultivo das orquídeas. Qualquer coisa que fizemos, estamos sempre aprendendo. E é esse aprender que é legal, porque depois que você conhece uma coisa que não dá certo, dificilmente você vai repetir novamente. O erro foi justamente com essa orquídea aqui, que você deve conhecer dos vídeos. É um erro que pode acarretar em consequências indesejadas para a orquídea. E se não corrigido a tempo, pode-se até perder a orquídea. Por isso achei legal trazer isso aqui para o canal. Se você quiser receber mais vídeos como esse, já mete o dedo aí no like e me ajude a saber aqui embaixo nos comentários. O que eu fiz aqui foi o seguinte: não tenho uma imagem para mostrar bem as raízes dela, o estado que elas estavam antes. Mas o que eu posso afirmar é que essas raízes estavam melhores do que elas estão agora. Elas estavam perfeitas, estavam bem gordinhas, viçosas, brilhosas. O meu erro foi com a rega, a danada da rega, que leva muitas pessoas, inclusive, né, a desistir do cultivo das orquídeas. E o que eu fiz? De tempos em tempos, como já falei aqui no canal, eu gosto de deixar o vaso submerso num baldinho ou num cachepô maior para dessalinizar, tirar os sais de adubações, tudo que a gente coloca aí regularmente, né? E vai se acumulando no substrato, deixando esse substrato mais ácido, porque daí os sais ali eles se dissolvem na água e depois ainda quando eu tiro, fico lavando com água corrente. Quando eu deixo submerso, eu não deixo por muito tempo. E aí, o que aconteceu? O bonitinho aqui acabou esquecendo esse vaso submerso dentro daquele cachepô. Fui fazer outras coisas e esqueci dele lá. E isso foi muito tempo. Se a gente estivesse num período de calor, no verão, seria mais fácil de secar o substrato e as raízes enxugarem mais rapidamente. Eu nem iria ter problema. Mas acontece que quando eu fui fazer isso, eu estava exatamente numa semana bem chuvosa e úmida. E aí quando eu lembrei que eu vi, eu pensei, e agora, né? O substrato ficou extremamente encharcado e as raízes, claro, também. E esse substrato, ele é um substrato de fibra de coco. Ele não retém tanta umidade como o esfagno, né? Ele é um substrato que seca mais rápido. Porém, ele já está um pouco mais velho aqui. Eu vou trocar depois da floração. E mais compactado. Isso faz com que o substrato, e principalmente as raízes, demore muito tempo para secar. E as orquídeas em geral, falando aqui especificamente da Phalaenopsis, não podem demorar muito tempo para secar. Se demorar muito tempo, elas apodrecem. E se elas apodrecerem, podemos até perder a orquídea depois. E era isso que estava prestes a acontecer. E eu fui fazer isso quando ela estava ainda com a haste floral, que é um momento que eu não gosto de molhar muito. Eu não gosto muito de fazer isso. Por isso que eu trouxe para você aqui, né? Foi uma desatenção, foi uma falta de cuidado. Só que eu estava mais focado, era no substrato, que eu queria desintoxicar um pouco ele, porque já fazia muito tempo que não tinha submergido o vaso para dar uma limpada ali nos excessos de adubo e dar uma purificada no substrato. E esqueci do que era mais importante. Eu não poderia ter feito isso, gerado tal estresse para ela. E aí qual foi a solução? O que eu fiz? Como não é recomendado você plantar uma orquídea com flores ou emitindo haste floral, e eu não queria que essas raízes apodrecessem, porque elas muito provavelmente iam apodrecer praticamente todas. Aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para fazer esse substrato secar mais rapidamente. Na ocasião, esse vaso aqui,
eu ainda não tinha perfurado, só com essas perfurações embaixo. Aí foi uma coisa que eu fiz para ajudar a secar o substrato mais rápido. Enchi de furos aqui, porque era uma situação que quase exigia um replante, que eu tirasse essa orquídea de dentro do vaso e desse um substrato novo para ela, seco. E a outra coisa que eu fiz, deixei bem na lateral, onde pega bastante vento o dia inteiro, para ver se secava esse substrato o mais rápido possível. Foi uma forma que eu pensei, né, para resolver esse problema. Mas mesmo assim, pelo tanto de umidade e pela semana úmida que estava, temperatura já mais baixa, o substrato demorou ainda bastante para secar. E felizmente, no final eu ainda consegui salvar a maioria dessas raízes. O que eu fiz ajudou bastante, ajudou a secar esse substrato mais rápido por conta do vento e das perfurações que eu fiz. Mas depois disso, elas não ficaram mais do mesmo jeito que eram antes. Elas afinaram, ficaram escurecidas, perderam aquele brilho e teve umas ainda que morreram. Mas veja aqui como que essas raízes estão agora. Olha aqui embaixo. Ela tinha essas raízes bem saudáveis, grossas como essa aérea aqui que você está vendo. Mas estão vivas ainda, não morreram. Mesmo cuidando, né, você prestando atenção, tem aquele momento, aquele minuto de bobeira em que podemos até mesmo perder uma orquídea. Estou feliz ainda que eu não perdi as raízes e que a orquídea ela se recupera bem, mesmo com essas raízes mais ruins. Eu reguei ela aqui hoje, antes de fazer o vídeo, mas foi bem pouquinho. Está molhado porque eu fiz agora, porque eu quero que ela desabroche essas flores aqui. Se você quiser ver essa orquídea florida depois, escreva aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou fazer um vídeo mostrando das flores dessa orquídea. Essas folhas embaixo aqui também acabaram se desidratando mais por conta dessas raízes que foram encharcadas, sabe? Elas não funcionam mais tão bem como antes, né? Ficaram prejudicadas. E aí eu observei também que depois disso acabou desidratando essas folhas mais velhas aqui. Até as de cima aqui, que são mais novas, essa aqui também ó, acabou torcendo um pouco, desidratou um pouco. Mesmo eu fornecendo, né, uma boa umidade no ambiente aqui para elas. A fase mais ruim dela passou, né? Você pode ver que essa folha aqui ela deu uma leve inclinada para lá, as folhas eram mais brilhosas antes e mudou isso, sabe? Uma pena, mas aqui eu recupero, não foi nada, tá tudo certo aí. Se você gostou do vídeo, se achou legal eu compartilhar isso com você, compartilhe esse vídeo com um amigo, que isso é muito importante, ajuda bastante o canal. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixa o seu likezinho e se inscreva no canal.